Fernando, antes de tudo, parabéns pela exposição. Gostaria que você falasse um pouco aqui para o pessoal da Rádio Coringão, junto com o pessoal da Central do Timão, um pouco mais, explicasse, né, para o pessoal que está em casa, um pouco sobre a importância desse título, esse tricampeonato de 1924, que acabou em 25, né? Bom, primeiramente, saudações corintianas a todos e todas. A importância dos títulos do Corinthians, elas são épicas, né? São místicas. Então, o primeiro tricampeonato paulista ele foi marcante por fazer o Corinthians ser o maior time da cidade de São Paulo, o maior time do estado e um dos maiores do Brasil. Então, o Corinthians ele fez uma campanha fantástica, né, com o seu esquadrão, com o Neco, com o Tatu, com o Gambarota, com o Gambinha, com o Grané, com Deudébio, né, que era uma defesa praticamente intransponível, goleadas históricas, né, o povo corintiano lotava o campo da Ponte Grande, que era a nossa casa, né, o torcedor tem que ter a ciência que a primeira casa do Corinthians era a Ponte Grande, que ficava perto do Bom Retiro. Então essa exposição ela tem uma importância fantástica para as novas gerações, conhecer a história do clube, né, conhecer os primeiros heróis do Corinthians, os jogadores que fundamentaram o corintianismo, né, numa época que o futebol era associativo, né, não existia o profissionalismo. Então os jogadores tinham que ser associados do clube para atuarem pelo clube. Isso não só no Corinthians, no futebol. Então são jogadores marcantes que fundamentaram a mística corintiana e o legado deles ecoa até hoje no nosso clube, né? E Fernando, como que é aquela questão que você citou sobre o Rato ser uma espécie de olheiro do Corinthians, de ser ali fazer o trabalho de captação, como que funcionava isso? O Rato ele foi uma grande revelação do Corinthians, né? Jogou 10 anos no time principal, foi 2 vezes tricampeão paulista, né? Ele era praticamente um corintiano em forma de gente, né? O Corinthians próprio em forma de um ser humano, corintiano nato. E depois que ele parou de jogar, ele virou treinador, né? Então ele revezava entre treinar o Corinthians e ficar na base, né? Captando jogadores, revelações da várzea, né? Antigamente a várzea de São Paulo era de onde saíam os jogadores do Corinthians. E ele era um olheiro nato, né? Um cara que conhecia muito de futebol, se tornou muito amigo do Neco e se tornou um líder, né? O José Castelli. Ele que montou o grande time dos anos 50, multicampeão na Era de Ouro. Então a gente pode colocar que ele foi o maior treinador da história do Corinthians, né? Ele montou o time pro Oswaldo Brandão. O Oswaldo Brandão, com toda a qualificação técnica que ele tem, ele foi um grande treinador também, mas o José Castelli, para mim, ele é o maior treinador da história do Corinthians. Essa final de 24, muitos não têm essa noção, mas era um clássico, né? E como você fala, um movimento sociológico que rompeu, né? Corinthians e Paulistano. O Paulistano acabou ficando no amadorismo, o Corinthians seguiu no profissionalismo. Você pode falar um pouco desse clássico e desse jogo? Na verdade, o torcedor tem que saber que não tinha final naquela época, era pontos corridos. É que deu a mística, quis que o último jogo fosse com o Paulistano e os dois estivessem disputando o título. Então praticamente foi uma final não oficial, mas quem conquistasse a vitória seria campeão. E foi fantástico que foi no campo do Paulistano, né, o campo do Jardim América, né, que eles estão lá até hoje. E o Paulistano era o grande esquadrão, o tetracampeão paulista, um título jamais superado por nenhum clube. O único tetracampeão paulista da história é o Paulistano. E eles tinham o Arthur Frederich, que era o El Tigre, né, o maior jogador brasileiro daquele tempo. E era um esquadrão, né? Então o Corinthians fez uma façanha fantástica. Nós já tínhamos superado o Paulistano em 22, rompendo o pentacampeonato deles. E em 24 consolidou com essa vitória dentro da casa deles. O gol do Tatu, que era um centroavante fantástico, né? Ele era um acrobata, né? Um jogador nato. E ele fez o gol e a torcida do Corinthians invadiu o Jardim América. E foi uma festa incrível que saiu da sede do Paulistano, se espalhou pela cidade, foi até a Ponte Grande, né? E foi uma noite de muita festa. Que naquela época o campeonato avançava até 25, né? Sempre o Paulistão acabava no ano seguinte, mas equivalente a 24, né? Por conta disso que a gente celebra o centenário em 24, porque representa 24. Por mais que tenha sido conquistado em 25, ele representa o ano de 24. Então o Corinthians fez uma façanha fantástica, né? E se tornou um fenômeno sociológico e o maior time da cidade. Só uma última pergunta. Em tempos de arena, Neoquímica Arena, valores altos de ingresso,
até um difícil acesso para o time do povo. Como você vê o tamanho da importância de resgatar essa história popular do Corinthians, ali do povo pobre, sofrido, que o corintiano tem muito orgulho ainda também. Como que você vê essa importância do seu trabalho? O nosso trabalho é resgatar a essência do corintianismo, né? Na verdade, o futebol sempre teve essas etapas, né? Porque toda vez que o Corinthians ele se moderniza, ele constrói a sua nova estrutura física, sofre uma pequena elitização, né? Mas logo ele se readapta à sua essência e volta à sua popularização original. Então foi assim na Ponte Grande, foi assim no Parque São Jorge, vai estar sendo assim na Arena, né? Hoje a gente tem o ingresso a R$22. Na verdade, a gente sempre teve o lugar popular da Arena, que o estádio é muito pequeno para o Corinthians e agora a gente vai aumentar ele, entendeu? Obviamente que os lugares populares estão na proporção do estádio, né? Porque os setores norte, sul e leste são setores acessíveis, né? Todos. Obviamente que o norte e sul são mais populares, mas o setor leste é um meio termo. E agora a gente vai popularizar mais, o projeto é aumentar o estádio. E a essência do Corinthians somos nós, né, os torcedores. Enquanto a gente preservar essa essência, o time do povo somos nós. Porque nós que moldamos esse clube, nós que fazemos ser quem ele é, né, a torcida do Corinthians que preserva a essência do Corinthians, e isso aí é uma história que se repete, né, porque quando o Corinthians construiu a Ponte Grande, todo mundo achou que estava se elitizando também. O Corinthians saiu da várzea, né, a torcida estava acostumada a ver jogos em campos de terra, de repente a gente tinha um estádio luxuoso, né, padrão inglês, até então nem o Palestra Itália tinha estádio, e o Corinthians já tinha, né, um estádio construído pelo povo, e obviamente que o pavilhão principal da Ponte Grande ele é elitizado, né? Então sempre teve um lugar elitizado na história do Corinthians, porque a torcida do Corinthians ela cresceu de um tanto que a elite se apaixonou pelo Corinthians, né? Muitas pessoas da elite viraram corintianos, se tornaram corintianos. O próprio Alcântara Machado, que era um quatrocentão, se apaixonou pela nossa história e ajudou de uma forma fantástica na construção da Ponte Grande, cedendo o terreno, né? Então o Corinthians ele é a própria Revolução Popular, ele é o próprio Brasil, né, configurado em forma de time. Então aqui a gente tem todas as etnias, todas as classes sociais, todas as religiões. O corintianismo ele é a extensão máxima do território brasileiro. Tanto que quando a gente inaugurou a Ponte Grande, a gente pegou a antiga bandeira da República e botou no distintivo do Corinthians. Vocês entenderam? Muito antes da torcida do Corinthians nascer, já tinha um projeto através do Antônio Pereira que criou a torcida, né? O Antônio Pereira que resgatou a bandeira da República, né? Porque a bandeira que está no peito do Corinthians hoje é a bandeira do estado de São Paulo, mas em 1918 era a bandeira da República, entendeu? Foi criada para ser a bandeira da nova República do Brasil. Então o Corinthians oficializou a bandeira do estado muito antes do próprio estado, que só oficializou em 1932. Então é um símbolo, né? A bandeira é um símbolo da República Corinthians, né? A República Popular do Corinthians.